Estudo sobre o Evangelho de Lucas, parte 125, dia 5 de dezembro de 2023. Vigia e ore. Lucas capítulo 21, do versículo 34 ao versículo 38. E olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glotonarias, de embriaguez e dos cuidados da vida. E venha sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais ávidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer, e de estar em pé diante do Filho do Homem. E de dia ensinava no templo, e à noite, saindo, ficava no monte chamado das Oliveiras. E todo o povo ia ter com ele ao templo de manhã cedo, para o ouvir. Lucas 21, 34 a 38. Esses versículos formam a conclusão prática do grande discurso profético de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles fornecem uma resposta impressionante para aqueles que condenam o estudo da profecia não cumprida como especulativa e inútil. Seria difícil encontrar uma passagem mais prática, direta, simples e profunda do que aquela que está agora diante de nossos olhos. Vamos aprender com esses versículos o perigo espiritual a qual até os crentes mais santos estão expostos neste mundo. Nosso Senhor diz aos seus discípulos: cuidado, ou seus corações serão sobrecarregados com a farra, a embriaguez e as ansiedades da vida. E esse dia se fechará inesperadamente sobre você como uma armadilha. Essas palavras são extremamente surpreendentes. E elas não foram dirigidas a fariseus de mente carnal, ou saduceus céticos, ou herodianos mundanos. Elas foram dirigidas a Pedro, Tiago e João, e toda a companhia dos apóstolos. Eles foram dirigidos a homens que haviam desistido de tudo por amor a Cristo e provaram a realidade de sua fé pela obediência amorosa e firme adesão ao seu Mestre. No entanto, mesmo para eles, nosso Senhor oferece o perigo da farra, da embriaguez e do mundanismo. Mesmo para eles, ele diz: cuidado. A exortação diante de nós deve nos ensinar a imensa importância da humildade. Não há pecado tão grande, mas um grande santo pode cair nele. Não há santo tão grande, mas ele pode cair em um grande pecado. Noé escapou das poluições do mundo antes do dilúvio, e ainda assim ele foi dominado pela embriaguez. Abraão era o pai dos fiéis, e ainda assim, por incredulidade, ele disse falsamente que Sara era sua irmã. Ló não participou da horrível maldade de Sodoma, e ainda assim ele depois caiu em pecado imundo na caverna. Moisés era o homem mais manso da terra, e, no entanto, ele perdeu tanto autocontrole que falou com raiva e imprudência. Davi era um homem segundo o coração de Deus, e ainda assim ele mergulhou no mais hediondo adultério. Todos esses exemplos são profundamente instrutivos. Todos eles mostram a sabedoria da advertência de nosso Senhor na passagem diante de nós. Eles nos ensinam a ser revestidos de humildade. Aquele que pensa que está em pé, tome cuidado para que não caia. 1 Pedro 5, 5, 1. 1 Pedro 5, 5, 1 Coríntios 10, 12. A exortação diante de nós deve nos ensinar a grande importância de um espírito não mundano. Os cuidados desta vida são colocados lado a lado com a farra e a embriaguez. O excesso no comer e no beber não é o único excesso que prejudica a alma. Há uma ansiedade excessiva sobre as coisas inocentes desta vida,
que é tão ruinosa para a nossa propriedade espiritual e tão venenosa para a alma. Nunca nos esqueçamos que podemos naufragar espiritualmente nas coisas lícitas, tão real e verdadeiramente quanto nos vícios abertos. Feliz é aquele que aprendeu a segurar as coisas deste mundo com mãos soltas e acreditar que, buscando primeiro o reino de Deus, todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Mateus 6,33. Vamos aprender em segundo lugar, com esses versículos, a extrema rapidez da segunda vinda de nosso Senhor. Lemos: aquele dia se fechará inesperadamente como uma armadilha. Virá como uma armadilha caindo de repente sobre um animal e pegando-o em um momento como um relâmpago, brilhando de repente no céu. Antes que o trovão seja ouvido, como um ladrão que vem de repente na noite e não percebe que ele virá, tão repentina, tão instantaneamente, será a segunda vinda do Filho do Homem. A data exata do retorno de nosso Senhor Jesus Cristo a este mundo foi propositalmente negada a nós por Deus. Daquele dia e hora ninguém sabe. Em um ponto, porém, todo o ensino das Escrituras sobre isso é claro e inconfundível. Sempre que ocorrer, será um evento muito repentino e inesperado. Os negócios do mundo continuarão como de costume. Como nos dias de Sodoma e nos dias antes do dilúvio, os homens devem estar comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento. Poucos, mesmo entre os verdadeiros crentes, serão encontrados completamente vivos para o grande fato e vivendo em um estado de expectativa completa. Em um momento, em um piscar de olhos, todo o curso do mundo será interrompido. O Rei dos Reis aparecerá, os mortos serão ressuscitados, os vivos serão transformados, a incredulidade murchará, a verdade será conhecida tarde demais por miríades. O mundo, com todas as suas ninharias e sombras, será posto de lado. A eternidade, com todas as suas realidades solenes, começará. Tudo isso começará de uma vez, sem aviso prévio, sem nota de preparação. Aquele dia vai fechar em você inesperadamente como uma armadilha. O servo de Deus certamente deve ver que há apenas um estado de espírito que convém ao homem que crê nessas coisas. Esse estado é de perpétua preparação para encontrar Cristo. O Evangelho não nos chama a nos retirar dos chamados terrenos ou a negligenciar os deveres de nossas posições. Não nos convida a nos retirarmos para eremitérios ou viver a vida de um monge ou freira, mas nos convida a viver como homens e mulheres que esperam que seu Senhor retorne. Arrependimento para com Deus, fé para com nosso Senhor Jesus Cristo e santidade de conduta são as únicas preparações habituais verdadeiras exigidas. O cristão que conhece essas coisas por experiência é o homem e mulher que está sempre pronto para encontrar seu Senhor. Vamos aprender, finalmente, com esses versículos, os deveres especiais dos crentes na perspectiva da segunda vinda de Cristo. Nosso Senhor resume esses deveres sob duas grandes cabeças. Um desses dois é a vigilância. A outra é a oração. Vigiai, portanto, diz ele, e orai sempre. Devemos observar. Devemos viver em guarda, como homens em um país inimigo. Devemos lembrar que o mal está ao nosso redor, perto de nós e em nós, que temos que lutar diariamente com um coração traiçoeiro, um mundo enganador e um diabo ocupado. Lembrando-nos disso, devemos vestir toda a armadura de Deus e tomar cuidado com a sonolência espiritual. Não durmamos como os outros, diz Paulo, mas vigiemos e sejamos sóbrios. 1 Tessalonicenses 5:6. Devemos orar sempre. Devemos manter um hábito constante de oração real e sincera.
Devemos falar com Deus diariamente e manter comunhão diária com Ele sobre nossas almas. Devemos orar especialmente para que a graça deixe de lado todo peso e jogue fora tudo que possa interferir na prontidão para encontrar nosso Senhor. Acima de tudo, devemos vigiar nossos hábitos de devoção com zelo piedoso e tomar cuidado para não apressar ou encurtar nossas orações. Deixemos toda a passagem com a firme determinação, com a ajuda de Deus, de agir de acordo com o que estivemos lendo. Se cremos que Cristo está voltando, então vamos nos preparar para encontrá-lo. Se soubermos dessas coisas, felizes seremos se as fizermos. João 13:17. Amém. Tem continuação. Senhor, obrigado pelo Teu Santo Espírito que nos prepara para encontrar com Cristo na glória. Amém e amém.